morando em Hortolândia, estão todos convidados, não estou mais trabalhando na União Central. Mas, como ele disse, dediquei alguns anos para isso. E nessa manhã eu gostaria de, pensando na Semana da Criança e na preocupação da igreja com respeito à criança, relembrar algumas histórias bíblicas relacionadas à educação de crianças. Mas, primeiro eu gostaria de contar para vocês a história de um homem que vivia muito ansioso e muito preocupado. Ele tinha pesadelos à noite. Quem tem pesadelo à noite sabe como é difícil, né? Você acordar assustado, sobressaltado e não conseguir voltar a dormir outra vez. Às vezes ele tinha insônia que o consumia e ele caminhava pela casa ansioso, não conseguia dormir. Mas olha só as noites dele que eram assim, de ansiedade, de preocupação. Durante o dia ele também estava preocupado. Várias vezes por dia ele ligava para o banco, onde ele tinha conta, para saber se estava tudo bem, né? Essa não é a minha preocupação, pode ser que não seja a sua também. A razão para tanta ansiedade, para tanta preocupação, insônia e tudo mais, é que esse homem era um colecionador. E toda a coleção dele estava depositada dentro do banco, num dos caixas fortes. Você tem coleção de quê? Pode ser que você não colecione nada, né? Mas como eu sempre fui desbravadora, então, como desbravadora, a gente coleciona selos, filatelia, né? A gente coleciona várias coisas. Eu colecionei esses cartõezinhos que tem calendários, colecionei lápis, caixas de fósforo, dessas de promoção, de propaganda, né? E enfim, hoje eu gosto de flores. Não digo que tem uma coleção, mas são coisas que a gente vai guardando. Mas sabe do que era a coleção desse homem que não conseguia dormir à noite? Era uma coleção de joias raras. Joias que ele havia comprado de pessoas que haviam trazido para ele do Egito, da Índia, que pertenceram a faraós, a marajás, e joias raras, muito caras. É por isso que o homem andava tão preocupado. Esta igreja também tem muitas joias. E essas joias, a gente cantou no primeiro hino aqui, do início do culto, são joias preciosas. Quase todos os lares receberam algumas dessas joias e precisam cuidar delas. As joias são as crianças. E quem dá o valor a elas é Deus. Por quê? No Salmo 128, no Salmo 127, no verso 3, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E esse Salmo 127 me dá uma noção um pouquinho diferente sobre as crianças e Deus. Porque aqui está dizendo que as crianças são a herança do Senhor. Se as crianças são a herança do Senhor, os meus filhos não são meus. Eles são de Deus, pertencem a Deus. Todavia Deus me deu para que eu pudesse cuidar da sua herança e um dia poder devolvê-la a Ele. Por isso, as crianças pertencem ao Senhor. Ninguém nasce por acaso neste mundo. Ninguém foi um equívoco, foi um descuido. Não existe isso. Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. Amém. Cada criança que vem ao mundo é uma filha, um filho especial de Deus. Agora, se as crianças pertencem ao Senhor, estão a sua herança, e os pais estão apenas cuidando da sua herança para um dia poderem devolvê-las, diz a Bíblia em Isaías que quando Jesus voltar, Ele vai perguntar aos pais: cadê os filhos que eu te dei? São dele e Ele vai requerer de volta. Como que os pais devem cuidar dessa herança do Senhor? Dessas joias raras, porque são tão raras que não tem duas iguais. Então são joias raríssimas, que não existe nem cópia, para você poder dizer assim: eu guardo a cópia, quer dizer, eu uso a cópia e guardo a outra. Como que nós devemos cuidar? Provérbios 22:6, que foi lido no início, é um provérbio muito conhecido. Diz
Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Eu gosto muito desse provérbio, porque esse provérbio ele dá a diretriz. Ele diz assim: ensina a criança no caminho. Ensinar no caminho, eu falei hoje de manhã na vigília, é caminhar lado a lado, no caminho. Se os pais ensinassem apenas o caminho, então este é o caminho, aquele é o caminho, ande por ali, vá por ali, não caminhe por este lado, seria uma coisa. Mas o provérbio adverte os pais a caminharem juntos. Por isso, ensina a criança no caminho. E enquanto nós caminhamos juntos, então, pais e filhos, as lições vão sendo aprendidas e guardadas. A Bíblia conta várias histórias de pais que muito bem educaram os seus filhos. E nós vamos tirar nessa manhã alguns princípios dessas histórias bíblicas. A primeira delas se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 2. É uma história bastante conhecida, porque é a história do líder do povo de Deus mais famoso da Bíblia, que é a história de Moisés. E diz assim no verso 10. Aliás, vou falar um pouquinho antes de ler o verso. O capítulo 2 então conta do nascimento da criança, que nasceu numa época em que era proibido o nascimento de meninos, como que os meninos estavam sendo tratados quando nasciam. Eles eram todos mortos por ordem do faraó, porque o povo de Israel estava crescendo muito. E a mãe de Moisés teve essa sensibilidade de perceber que as crianças são herança do Senhor, que as crianças não nascem por acaso. Então Deus tem um plano especial para este menino, que nasceu numa época em que é proibido nascerem meninos. E ela orou muito ao Senhor, pedindo a Deus que lhe desse sabedoria para manter o seu filho com vida. Ela o escondeu durante um bom tempo, mas todo bebê saudável tem bons pulmões e já não era possível mais conservar a criança escondida em casa. Foi quando então Deus, através do Espírito Santo, lhe deu a ideia de construir um cestinho e colocar a criança exatamente no rio da morte, o lugar onde os bebês eram julgados para que morressem. E ali então, no momento certo, na hora exata, a princesa ali esteve, conduzida também pelo Espírito de Deus, viu o bebê, observou essa criança com vida, mas ela precisava de alguém para cuidar da criança. As princesas, as rainhas não cuidavam, eles tinham servos. E no verso 10 então conta que depois dessa criança ter sido educada pela sua própria mãe, porque a irmã de Moisés ofereceu os cuidados de uma excelente babá, a sua própria mãe, diz assim: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Eu vou convidar Moisés e sua mãe Joquebede para que venham aqui à frente. A Bíblia, ela conta que Joquebede e Arão, os pais de Moisés, eles eram, pode ficar aqui, por favor, eles eram escravos lá no Egito. Como escravos, eles não tinham capacidade de escolher as suas ações, de determinar a sua vida, nem mesmo de poder ter o seu próprio filho consigo. A obrigação dos pais, dos escravos, era prestar obediência e trabalhar duramente dia e noite. Mas o que fez essa mãe que conseguiu moldar essa criança e torná-la o mais importante líder do povo de Israel? Primeiramente, essa mãe orou muito. Ela deve ter orado desde que engravidou, pedindo a Deus que fosse uma menina. Quando nasceu menina, ela deve ter orado muito mais ainda. E agora, Senhor, o que eu faço com esse menino? Então, a primeira coisa que todo pai e toda mãe precisam fazer para educar bem os seus filhos é orar. Orar pelos filhos. E quando nós oramos pelos nossos filhos, não oramos só quando eles são pequenos, não é? Todos que são pais sabem disso. Nós vamos orar por eles a vida toda. Outra coisa, a educação que ela deu ao seu filho. No livro Patriarcas e Profetas nos conta que ela deu mais atenção à educação de Moisés do que aos demais filhos. Por quê? Porque ela sabia que teria pouco tempo para ensinar muita coisa para os seus filhos. Se nós queremos uma educação de qualidade,
não basta apenas alguns momentos de relacionamento com os filhos. É preciso pensar e planejar uma educação que seja consistente e uma educação intensiva para que os nossos filhos possam aprender. Ela está segurando em suas mãos uma semente e algumas flores. Por quê? Porque a fase da primeira infância é a fase de semear. Eu vi que essa igreja tem muitas crianças. Elas são sementinhas nas mãos dos pais. E dependendo do cuidado com essa semente, produzirá bons frutos. Foi exatamente o que Joquebede fez. Ela semeou toda a verdade. O que ela ensinou ao seu filho? Primeiro, temer a Deus. Ao ensiná-lo a temer a Deus, ela o ajudou a evitar que, ao chegar à corte do palácio do faraó, ele se curvasse ante ídolos. Porque ele aprendeu a amar a Deus, a temer a Deus. Também ela lhe ensinou o amor à verdade e à justiça. É por isso que, mesmo sendo considerado filho de Faraó, ele não se curvou diante da injustiça, mas agiu da maneira correta. Ela o ensinou a se curvar diante de Deus, o Deus vivo, e a orar. E nós vemos muitas vezes Moisés exatamente nessa posição. Como Moisés aprendeu a orar a Deus, aprendeu a reverenciá-lo, ele pôde estar, que privilégio, diante de Deus, de joelhos, no Monte Sinai, 40 dias, e muitas outras vezes ele esteve diretamente diante da presença de Deus, a ponto do seu rosto brilhar como a parte da glória de Deus. Porque Moisés não perdeu as impressões que ele havia recebido na infância. Qual é a obrigação dos pais? Semear, como eu disse, mas imprimir na mente e no coração dos filhos a imagem de Deus, formar o caráter dos filhos. Joquebede não instruiu Moisés para que ele, durante os 12 anos que ele viveu com ela, para ser um faraó. Não para usar uma coroa de faraó. Não. Ela o treinou, ensinou, orientou, explicou, para que ele pudesse um dia reinar com Deus por toda a eternidade, como um salvo no reino de Deus. E é o que ele faz desde que ele morreu, foi ressuscitado pelo próprio Cristo e ascendeu aos céus e vive hoje lá no céu. Que privilégio tem as mães e os pais de terem os seus filhos consigo e de trabalhar dia a dia, fielmente nessa educação. Assim como a gente cuida quem cuida de flores precisa cuidar bastante, tem que regar, tem que expor ao sol, tem que tirar quando o sol é muito quente, e etc. Assim foi o trabalho de Joquebede. E aqui vemos o resultado. Muito obrigada. Mas nós temos outros personagens que também foram bem-sucedidos na educação dos filhos. E agora eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1 também. O capítulo 1 de Samuel conta a história de uma mulher que era estéril e que sonhava em ser mãe. Entretanto, isso não era possível. E ela então, um dia, enquanto está adorando ao Senhor, lá no templo, ela se aproxima do lugar onde o lugar da adoração, e ela começa então a orar ao Senhor em Siló e pedir a Ele por uma criança. Deus ouve a sua oração. E o sacerdote, ele profere exatamente a bênção que o Senhor tem para oferecer a ela. Você dará luz e será mãe de uma criança. Eu vou convidar Samuel e Ana para virem aqui à frente. Samuel era uma criança que viveu uma vida incomum. Eu vou perguntar aqui para as mães: você daria o seu filho para outra pessoa cuidar? Ela também não deu. Ana trabalhou fielmente na educação do seu filho, do seu pequeno filho Samuel. Só que nós vemos nas palavras dela, no verso 20, o nome que ela escolheu para o filho, Samuel. Qual é o significado de Samuel? Pedido a Deus. E no verso 27, quando ela volta, quando ele já cresceu, já foi desmanado, ela volta com ele para entregar para Deus, porque na sua oração ela faz um compromisso com Deus. Se o Senhor me der, eu vou
devolver ao Senhor, para que ele possa ser alguém que trabalhe para o Senhor. Ele vai ser uma oferta ao Senhor. E nesse seu oferecimento, ela sabe que ela tem pouco tempo para cuidar dessa criança. Você pode imaginar quão cuidadosa foi Ana na educação do seu filho? Ela orava pelo filho. Ele sempre foi objeto de suas orações, antes de existir, enquanto grávida, e depois que essa criança nasceu, enquanto ela educou, e somente as suas orações podiam acompanhá-lo vivendo longe de casa. Agora, enquanto ele estava em casa, ela o ensinou a amar e a reverenciar a Deus. Ela ensinou Samuel a se considerar como sendo do Senhor. Ele sabia que ele não pertencia à sua mãe, ele pertencia a Deus. Por isso ele deveria trabalhar para Deus. Todos os pais e todas as mães que querem que seu filho seja uma criança que ame ao Senhor e que trabalhe para o Senhor, devem incutir na sua mente desde pequeno que eles não estão nesse mundo apenas para brincar, mas que eles foram colocados nessa vida com um propósito. Deus tem um plano para a sua vida. Eles são criaturas do Senhor, são joias do Senhor. E eles devem agora abençoar o mundo através da sua influência. Eles devem, já que eles pertencem ao Senhor, eles devem usar os seus dons, as suas habilidades para servir ao Senhor. Ana sabia que a formação do caráter de uma criança é quando ela é pequena, o início da formação. Aliás, os estudiosos concordam hoje que as crianças, a formação do caráter da criança, os princípios básicos, se dão até os 6, 7 anos de idade. É nessa fase em que ela começa a descobrir o que é certo e o que é errado e as opções que ela tem e como ela deve viver, quais as escolhas que ela precisa fazer. Quando ela ensinou aos seus filhos as retas veredas pelas quais ele deveria caminhar, isso o livrou de qualquer influência negativa, porque mesmo vivendo ali diante da arca do Senhor, os filhos de Eli eram homens corruptos, mas Samuel nunca olhou para eles como modelo. Ele havia aprendido com a sua mãe o que era certo. Pais, nós vamos ter os nossos filhos para sempre conosco. Eles vão passar por algumas situações, por alguns lugares, que eles vão ver muitas coisas erradas. Mas se nós queremos que eles escolham sempre o certo, nós temos que lançar as bases firmemente enquanto eles são pequenos e enquanto eles estão debaixo da nossa responsabilidade. Que grandiosa e nobre é a rotina das mães, diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Se a mãe considerasse um privilégio cuidar dos filhos, ensinar, orientar, até hábitos de higiene e tudo mais, e ensinasse a criança a ser fiel também nas tarefas que ela lhe dá, isso deveriam de abençoá-lo para que ele tomasse decisões certas, mas também para que ele descobrisse que na humilde rotina dos deveres de cada dia, ele está também cumprindo a vontade de Deus, o sonho de Deus para a vida dele. E Samuel tinha em suas mãos o quê? Um espanador. As primeiras tarefas dele na igreja, com certeza, é uma coisa simples. Mas dia a dia, ser fiel nas coisas pequenas, novas responsabilidades que foram sendo dadas, até que, diferente de todos os homens de Israel, da tribo de Levi, que só podiam se tornar sacerdotes aos 25 anos, ele se tornou sacerdote quando ainda era menino. E Deus o escolheu para falar a ele e para ser seu profeta enquanto ele era menino. Não foi por acaso. Ana tem aqui na sua mão uma túnica e ela tem uma agulha e uma linha. Cada vez que Ana juntava um fio no outro, no tear, formando, aqui nós estamos representando com uma linha e agulha, mas costurando, formando o tecido da veste. E cada ano ela fazia uma veste diferente do seu filho, porque cada ano ele crescia mais. Cada fio era uma oração que ela elevava a Deus, pedindo ao Senhor que o seu filho fosse puro, nobre, verdadeiro, que honrasse a Deus e abençoasse os seus semelhantes. Não é à toa que em Samuel, 1 Samuel 12, 3 a 5, quando Samuel vai passar seu cargo para o rei, ele pergunta: tem alguém que eu defraudei?
Tem alguém que eu magoei, que eu feri, que eu extorqui, que eu fiz alguma coisa errada? Vale agora e vou pedir perdão diante de todo mundo. E ninguém tinha nada para falar de errado sobre ele. Deus ouviu a oração, mas não foi só a oração, foi a oração e a ação dessa mãe dedicada. Muito obrigada. Então, aqui temos mais um exemplo da importância de educar os filhos desde pequenos, nas retas veredas onde eles devem colocar os seus pés. Um outro personagem, uma outra mãe vitoriosa, a história, mãe, pai, não conhecemos bem, está em 1 Reis, no capítulo 5. No capítulo 5, conta, 1 Reis, não, 2 Reis, capítulo 5. Exatamente. Então, aqui conta uma história que, como eu disse, não conhecemos muito bem os detalhes, mas conta a história de Naamã, e diz assim: Naamã, comandante do exército, o rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram, pois, as tropas da Síria, a terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O que sabemos sobre essa menina? Nada. Mas vamos trazer uma mãe imaginária para essa filha? Então vou pedir que essa mãe e essa menina possam estar aqui. Será que essa menina foi educada de qualquer maneira? Ali está a menina cativa, longe do lar, não sabemos quantos anos ela tinha quando ela foi levada como cativa. Era uma escrava no lar dos seus pais, ou dos seus pais não, dos seus senhores. O que deveria fazer ela? Tudo que lhe mandasse. Não conhecemos a mãe, mas podemos inferir que tipo de educação essa criança teve. Por quê? Porque a mãe dessa menina ensinou-lhe o amor, a justiça, a obediência a Deus. E quando ela aprendeu a obedecer e amar os seus pais, isso lhe ajudou mais tarde a obedecer os seus senhores e a obedecer a Deus. Os pais, eles foram colocados em lugar de Deus na educação dos filhos. Isso mostra que, se você quer que o seu filho ame e reverencie a Deus, você tem que ensinar a ele a te amar e te obedecer. Filhos que não são obedientes aos pais terão dificuldades em obedecer a Deus. Olha que responsabilidade a nossa. No livro Patriarcas e Profetas diz que a educação dessa menina se deu no seu lar, os primeiros ensinos do lar. Que na casa dela, o mais alto encargo e cuidados foram dados para que ela crescesse conhecendo a Deus, amando a Deus e pudesse depois partilhar essa confiança que ela tinha em Deus para o capitão. A mãe e os pais dessa menina lhe ensinaram gratidão e reverência. Ser grato quando tudo vai bem é fácil. O difícil é ser grato quando as coisas não vão bem. Mas ela podia ser tão grata a Deus que ela podia ajudar até o inimigo, poderíamos assim dizer. Que rico tesouro essa mãe providenciou para a criança? Exatamente a lei do amor e da obediência. Esse tesouro, amor e obediência, é o que vai perdurar por toda a eternidade. Então, a mãe soube colocar. Por isso, essa menina se tornou uma missionária de Deus. Ao falar para o capitão e a esposa do capitão, sobre o Deus que podia curar o capitão Naamã, ela demonstrou que ela conhecia muito bem esse Deus. Ela cria que ele podia fazer um milagre em favor deste homem. Para onde vão os nossos filhos quando crescerem? Nós não sabemos. Mas se nós queremos que eles sejam missionários, como essa menina, que eles possam compartilhar a sua fé com outros, é lá que temos que lhes ensinar a amarem a Deus de tal maneira e a confiar nele, que para eles vale a pena transmitir para outros aquilo que eles acreditam. Muito obrigada. Outra família vitoriosa, também não conhecemos muitos detalhes, se encontra no livro de Daniel. Daniel é um personagem que já o vemos não mais como criança. Ele já aparece na Bíblia como um jovem. É provável que ele tivesse uns 17, a menina cativa provavelmente uns 12 anos, E Daniel deveria ter uns 16, 17 anos quando ele aparece na história.
No livro de Daniel, no capítulo 1, versos 3 a 5, diz assim: a primeira situação que acontece quando ele chega na Babilônia, levado como cativo. A primeira vez que os babilônios invadem o território de Israel, mais ou menos pelo ano 605 a.C., eles levam 2.000 pessoas. Quem são elas? O rei, né, e alguns dos nobres, além dos tesouros do templo. E quem era Daniel e seus amigos? Eles faziam parte da nobreza, eram jovens bem educados. E isso está comprovado nos versos 3 a 4 e 5, que dizem assim: disse o rei a Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vou convidar Daniel e a sua mãe para virem à frente, porque a Daniel, como eu disse, já era um jovem. Mas Daniel não era um jovem qualquer. Você pode perceber um rapaz de boa aparência, né? Sem nenhum defeito. Era um rapaz inteligente, por isso que eu tive que ele colocasse aí o chapéu de formatura, né? Porque ele disse que ele tinha que ser versado em conhecimento e competente o bastante para participar da educação ensinada na Babilônia. Ele teve que aprender outra língua, outra maneira de escrever e tantas coisas mais. Era um jovem especial, um jovem importante. Mas a primeira crise que lhe aconteceu foi com respeito ao tipo de alimentação que eles deveriam receber ali. O rei, pensando que os honrava, determinou no verso 5 que a ração diária deles fosse das finas iguarias da mesa do real e do vinho que o rei bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos. Só que ele conhecia, ele havia aprendido em casa, com os seus familiares, com seus pais, ele aprendera que tipo de alimentação lhe faria bem e qual tipo de alimentação não lhe daria uma mente clara, uma mente lúcida, capaz de aprender mais e de sair-se bem, e inclusive de ser reconhecido como um sábio, já que eles foram escolhidos para estudarem na escola dos sábios. Então, em casa, educado pelos pais nos hábitos da estrita temperança, Deus então agora utilizou essa vida saudável desse jovem para ajudá-lo agora a aprender mais que os outros e se distinguir, se tornou 10 vezes mais sábio que todos os sábios. E Daniel não quis se contaminar com o alimento do rei, porque ele sabia que o efeito que a má alimentação provoca na mente, uma mente turbada, uma mente confusa, menos apta ao ensino. E aqui nós temos universitários, essa é uma cidade conhecida por universitários. Se você quer ser bem sucedido na escola, cuide daquilo que você com o que você se alimenta. E ele também sabia que Deus ia pedir conta das suas faculdades. E essa educação dele, dentro dos princípios da palavra de Deus, o ajudou, porque quando ele chegou ali na Babilônia, mesmo diante de tantos atrativos que oferecia ali no palácio, da corrupção, o contato com jovens de várias outras nacionalidades, nobres como eles, que estavam acostumados a muitos luxos, isso tudo serviu como uma fortaleza, o seu conhecimento de Deus e a sua temperança, uma fortaleza para não aceitar aquilo que era mal. A aprovação de Deus era para Daniel mais cara do que o favor de Nabucodonosor ou de qualquer outro poderoso rei. E nós vemos isso. A vida dele foi um exemplo que ajudou outras pessoas a conhecerem a Deus. Inclusive, homens famosos como Nabucodonosor, como depois o rei Medo-Persa, né? Dario Medo, depois Ciro, o Persa e assim por diante. Então, para ele, a aprovação de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa em sua vida. Muito obrigada. Se você quer que os seus filhos tenham a consciência daquilo que
que Deus pede deles, se quer que eles sejam bem-sucedidos nessa vida, se quer que eles coloquem a Deus em primeiro lugar, e quando tiverem que escolher entre Deus e os homens, ou as leis dos homens, permaneçam firmes na educação certa, precisamos ensinar-lhes sobre quem é Deus e ensinar-lhes sobre a alimentação saudável, a temperança. E temperança não é só alimentação, tem a ver também com horas de sono, tem a ver com horário de dormir, tem a ver com descanso, tem a ver com atividades físicas e tantas outras coisas que são importantes para o desenvolvimento sadio. O próximo personagem, eu vou voltar para o livro de Gênesis, é do capítulo 39, e é uma história muito conhecida também. No capítulo 39 do Gênesis, nós temos a história de um pai que não soube educar muito bem o seu filho. Então, eu vou convidar o pai e o filho para virem aqui, porque quando vocês virem, vocês já vão saber quem é o pai. Por que não? Esse pai era um pai muito amoroso, isso é uma coisa boa. Mas esse pai, ele acabou mimando demais esse filho, não é verdade? Então, Jacó, certamente porque o seu filho José era tão esperado, o primeiro filho da amada Raquel, ele também perdeu a sua mãe muito cedo. A alma de Jacó se apegou firmemente à alma do seu filho e ele procurava tratá-lo de maneira diferenciada. E esse foi o grande problema no erro da educação de Jacó: escolher um filho em detrimento dos outros. Todos os pais sabem que escolher um filho e amimá-lo, né, isso nunca vai ser bom para essa criança. Então José desenvolveu algumas atitudes que não eram boas. Ele era orgulhoso, ele sabia como tirar vantagens do fato de que o pai sempre fazia o que ele queria. O pai deu a ele uma capa que foi o motivo das dificuldades na vida dele, né, porque era o símbolo palpável e visível de que o pai o escolheu em detrimento dos irmãos. A história de José é muito importante para todos nós, porque vemos que, como Jacó, muitas vezes nós que somos pais também cometemos erros. Quantos erros cometemos na educação dos filhos? Porque trabalhamos com eles diariamente. Mas Deus pode reverter todas as nossas falhas, não é, na educação dos nossos filhos. E Deus usa diferentes métodos. No caso de Jacó, Deus sabia que ele não teria condições de reverter a situação. Então Deus permitiu que José fosse vendido pelos irmãos para o Egito. Mas enquanto José caminhava para o Egito, naquela noite terrível que ele via a tenda do pai à distância e sabia que nunca mais veria o pai, que nunca mais ele teria o carinho do pai, que nunca mais ele seria bem tratado, naquela noite ele se transformou de um menino mimado num homem corajoso. E é tudo que ele aprendera com o pai. Quando o pai contou para ele sobre os anjos que subiam e desciam na escada, ele pensava: se os anjos cuidaram do meu pai não estava certo, ele estava fugindo de casa depois de ter mentido para o seu pai, enganado o seu irmão. Então, os anjos podem estar comigo. E esse senso da presença de Deus livrou José. José tinha um tapa-olho lá no Egito, porque no livro Patriarcas e Profetas diz que a idolatria, o vício que ele via ali no Egito, a nação mais envolvida da época, ele não via e não ouvia. Deveríamos até tapar os ouvidos também, né? É do tipo do macaquinho: não vejo, não ouço, não falo. E isso ele escolheu: não ver e não ouvir tudo que era errado, não se ocupar jamais em assuntos proibidos. Ele não envergonharia a religião dos seus pais. E ele fazia questão de dizer a todos que era um adorador de Jeová. Os princípios que o pai ensinou para ele na infância foram muito fortes agora que ele se achava sozinho. Ele tinha uma segurança: Deus está comigo. E se nós tivéssemos tempo, veríamos que isso foi percebido, né? Potifar percebeu que tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Lá na prisão a mesma coisa. E 10 anos ele trabalhou com Potifar como escravo. Quando finalmente esse jovem foi traído e levado para a prisão, ele não recebeu a pena de morte, porque a modéstia e a correção das suas atitudes era uma prova de que ele era inocente. Como ele sempre tinha agido de maneira modesta e
correta, Potifar não acreditou na história da esposa, mas, por causa do bom nome da família, ele o mandou para a prisão. Se nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, repetimos, né? A frase é quase sempre a mesma. Se queremos que os nossos filhos sejam vistos como pessoas honradas, se queremos que os nossos filhos tenham a certeza da presença de Deus, nós também precisamos viver na presença de Deus. E José tinha tanta certeza que ele disse: como cometeria o tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele sabia que Deus estava ali. O poder do princípio religioso. Ele não trairia o seu Senhor da terra, porque ele jamais trairia o Senhor do céu. Muito obrigada. O próximo pai que nós queremos convidar é um pai que está também no livro do Gênesis, no capítulo 22, então voltando para trás, e um pai que foi muito bem sucedido na educação do seu filho. Pode subir aqui. Esse pai ansiava muito ter um filho, também como Jacó, mas diferentemente de Jacó, Abraão, né? Aí o avô agora, o avô de José, o avô não, bisavô de José, ele soube como educar o seu filho. E de que maneira ele o educou? Eu gosto muito da história de Abraão, porque por onde Abraão passava, ele edificava um altar. Não dá tempo de ler, mas se você pegar o capítulo 12, você vai ver aonde chegava Abraão, ele edificava um altar. Outro lugar, outro altar, e assim foi. De tal maneira que os cananeus que viviam na terra, quando viam o altar, eles diziam: Abraão passou por aqui. Reconstruiu o altar e adoravam o Deus de Abraão, que eles nem conheciam, mas eles sabiam como era a característica de um filho de Deus. E o mais importante, ele conseguiu transmitir essa herança religiosa para o seu filho. Abraão ensinou a Isaac, desde pequeno, a obediência pronta e confiante. O pai oferecia sacrifício e o filho estava sempre do seu lado. Diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas que 2.000 pessoas estavam todos os dias, de manhã e à tarde, no final da tarde, adorando o Deus de Abraão. Tudo parava no acampamento para adoração. E Isaac aprendeu. Isaac era um jovem, ele era um adolescente, ele estava saindo da classe dos adolescentes e indo para a classe dos jovens. Ele devia ter uns 16, 17 anos, quando seu pai o convidou para ir ao Monte Moriá. E ali está o pai, né? E cada vez que Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro, né? Verso 8, capítulo 22, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o altar. E assim eles caminham 3 dias. E quando chegam no Monte Moriá, Isaac pergunta de novo: pai, eu estou aqui com a lenha, mas cadê a ovelha, o cordeiro? Deus proverá para si. E naquele momento terrível da vida de Abraão, quando eles dois se constroem juntos o altar, e agora eles têm que contar. Ele tem que contar para o filho que nesse dia o cordeiro, a oferta, é ele. Deve ter sido muito difícil para aquele pai. O coração de Abraão parecia que ia rasgar-se. Tirar a vida do filho tão esperado. Mas a fé de Abraão em momento algum vacilou. Ele tinha certeza, e no livro, e no Novo Testamento, o apóstolo Paulo reforça isso, que ele cria que Deus podia ressuscitar o seu filho. E agora ele conta para Isaac que Isaac seria o sacrifício. Isaac poderia sair, poderia fugir, nunca que o pai iria alcançá-lo. O pai estava quebrado, estava cansado, era idoso e ele era jovem. Mas olha a bênção da transmissão da herança religiosa para o filho. Isaac achou que era uma honra poder representar Cristo. Ele sabia que a ovelha representava Cristo. E ele achou que era uma honra dar a vida em oferta a Deus. Então, uma honra representar Cristo como uma oferta naquele dia. E a fé de ambos foi recompensada. Porque conforme Abraão disse, o Senhor proveu a oferta. Muito obrigada. Se nós queremos que os nossos filhos tenham a mesma fé que a nossa, mesmo que nós não queiramos, os nossos filhos sempre vão imitar-nos quanto à nossa fé religiosa. Há um momento na vida que eles podem, mesmo tendo pais bem cristãos, eles podem se rebelar.
Há uma fase na vida em que os adolescentes, às vezes, não querem seguir as mesmas, não querem ser uma extensão dos pais, não querem pensar igual aos pais, não querem viver como os pais vivem. Por isso eu quero dizer agora para você que é adolescente ou jovem e que pode ser que não esteja seguindo nas pegadas dos seus pais. Saiba que o caminho do Senhor é o melhor caminho. A vida vivida sem Deus é uma vida de tristeza, de decepções, pode trazer até alegrias, mas não tem um futuro, não existe eternidade. Por isso, pais que honram a Deus e ensinam o caminho do Senhor aos filhos serão honrados pelo Senhor. E filhos que ouvem os conselhos dos pais e colocam em prática poderão resistir às maiores provas da sua vida, porque nunca se sentirão sozinhos. Existe hoje uma luta muito grande entre o bem e o mal, mais do que em todos os momentos da história. Hoje vemos uma tendência na educação de trazer aos alunos, não das escolas adventistas, nem das nossas universidades, logicamente, mas da própria sociedade também, de trazer aos alunos o desejo de gostar de coisas que são sobrenaturais. Fadas, bruxos, elfos, semimortos, sombras, anjos caídos, demônios. Isso estão nos videogames, isso estão na literatura contemporânea, bruxos e fadas e tanta coisa mais. Quando nós, agora eu estou falando para você que é adolescente, jovem, juvenil e que de repente é convidado para esse tipo de literatura, você deveria fazer como Daniel. Não vou me contaminar com essas coisas. Você deveria fazer como José. Não quero nem ver nem ouvir. Você deve fazer como Isaac. Eu quero somente fazer o que agrada ao Senhor. Eu quero amar esse Deus. Eu quero me entregar como uma oferta a esse Deus. Quando nós rejeitamos o que há de mal, nós estamos seguros. Uma outra coisa que tem a ver ainda com isso e que me chama a atenção é o fato de que hoje esse tipo de literatura tem levado os jovens a encararem a imortalidade como uma coisa enfadonha e cansativa. Como se viver na eternidade com Deus fosse sentar numa nuvem, pegar uma árvore e ficar tangendo, cantando. Isso dá um sono. Né? Então, até os personagens dos livros hoje, eles desistem da eternidade para virem viver neste mundo um grande amor. O inimigo, lá diante da serpente, ele falou para ela: você não prefere uma outra coisa, um plano diferente de Deus? Um dia, Pilatos falou lá para todo mundo: vocês preferem Deus, Cristo ou Barrabás? E cada dia nós estamos fazendo a mesma escolha. Isso é para pais, isso é para filhos. Todos nós estamos escolhendo a quem queremos servir. Se a Deus ou não. Não existe outra opção. Não existe um meio caminho. Eu não posso ser um pouco do Senhor e um pouco do mundo das trevas. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se eu quero um dia viver a eternidade com Cristo, se eu quero ser um vencedor, sentar-me como Moisés no trono do universo e reinar com Cristo, hoje eu preciso fazer escolhas acertadas. Hoje eu tenho de escolher somente o Senhor. Os pais devem dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E os filhos devem escolher, como esses personagens que nós apresentamos para vocês, fazer o melhor. Mesmo que meu pai não tenha ensinado plenamente certo, mas apegar-se à palavra de Deus, como no caso de José, né? Mas apegar-se fielmente à palavra de Deus, lê-la todos os dias e pedir ao Senhor que faça de mim um instrumento seu, um representante seu nesse mundo, para que eu possa brilhar como aqueles que brilham quando ensinam a outros aqui nessa terra e brilhar eternamente. Este é o sonho de Deus. Você quer viver? Se esse é o seu desejo, eu gostaria que você fechasse os olhos e eu vou orar para você agora. Querido Deus e Pai nosso que estás nos céus, muito obrigada pelos exemplos bíblicos que o Senhor colocou nas Escrituras. Obrigada, Senhor, porque através desses exemplos nós podemos ter a certeza de como educar os filhos, e os filhos podem ter a certeza de como devem viver se querem fazer parte do grupo dos vencedores.
Se querem estar na grande galeria dos heróis, que um dia será apresentada para todo o universo, quando o Senhor voltar em glória e majestade e abrir os portões da cidade celestial. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a fazermos todos os dias as escolhas certas, para que o seu sonho possa ser o nosso sonho e para que realmente tudo que o Senhor prometeu seja uma realidade na nossa vida. E que possamos ouvir dos teus lábios quando tu voltares. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém.